A escolha da profissão não é uma tarefa fácil, principalmente quando a pessoa parece não ter nenhum dom e nenhum caminho a seguir. Mas existem profissionais que podem te ajudar a descobrir o seu talento, descobrir o seu caminho, a sua profissão. E hoje o Câmara Debate fala sobre isso e aqui profissionais de gabarito para a gente discutir esse assunto e levar a você, telespectador da TV Câmara, aqui do Câmara Debate, levar a você uma orientação, um pouco de informação, conhecimento e conscientização também, por que não? Então, apresentando aqui os nossos convidados, primeiramente agradecer muito aqui a presença da psicóloga doutora Roberta Buiati, como disse, psicóloga, que é psicóloga clínica e também coach. Então, queria muito agradecer a sua presença aqui, Roberta. Nós é que agradecemos, viu, Fernando? Obrigada e a gente espera contribuir com vocês um pouquinho a nossa vivência, né? Com certeza. Bom, aqui também existe o SENAC, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, que oferece cursos para as pessoas que querem desenvolver o seu talento, não só cursos de nível superior, mas também cursos de nível médio e que desenvolve o talento de cada um também para ter uma renda extra. Talvez aí seja um caminho para você fazer o que gosta, né? E aqui, representando o SENAC, conosco, já esteve conosco outra vez aqui, eu agradeço novamente a presença do Pedro Felipe Rezende Pinto, que é orientador de cursos do SENAC em Uberlândia. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, Pedro. Muito obrigado, Fernando. É mais uma vez uma grande satisfação estar aqui com profissionais ilustres de Uberlândia, a doutora Roberta, a Célia, a Kélia, e espero contribuir mais uma vez de alguma forma bem benéfica para todos nós. Com certeza. Conosco aqui também não é a primeira e nem a última vez, porque é uma pessoa brilhante, a sua presença já dá inspiração para a gente, né? E eu apresento aqui a Célia Penati, que é Coach Live Executive Mentoring, conosco aqui mais uma vez, e não é à toa que eu te convido, Célia, porque você traz uma inspiração para todos nós. Muito obrigado pela sua presença aqui. Olha, eu que agradeço, porque na realidade todos nós nos inspiramos em algo, né? Em alguém. Então eu vejo que esse momento do programa aqui da TV Câmara é justamente para poder buscar de cada um de nós, dentro das nossas expertises, uma fala, algo que vai de encontro ao nosso público. Porque eles que são os verdadeiros doutores. Nós somos apenas uma ferramenta para poder limar isso tudo. Obrigada. Eu que agradeço, Célia. Bom, e aqui, primeira vez conosco, e espero que não seja a última, a gestora do curso de Psicologia do Centro Universitário do Triângulo, da Unitri, e coordena também o programa de orientação vocacional, né, da instituição, que é a Kélia Bianco. Primeiramente, agradecer muito a sua presença aqui, Kélia. Eu que agradeço, Fernando. Agradeço imensamente a oportunidade, né, de tão seletos profissionais e, além de poder contribuir, também poder aprender. Porque enquanto a gente conversa, enquanto a gente discute, a gente reflete, repensa e acredito que isso vai fazer um diferencial para nós e para quem vai ter a oportunidade de poder assistir o programa. Bom, então você que está em casa aí, aumente o volume, principalmente se tem dúvida em relação à sua profissão, ao seu futuro profissional, até mesmo aquele que já está encaminhado, pode dar uma guinada de repente aí para outro caminho e melhorar a sua atividade, ser mais feliz, né? Porque a questão não é só ganhar dinheiro também, né? Tem que ser feliz fazendo o que gosta, né? Duas chances para ser feliz na vida, né? Quando faz o que gosta e quando gosta do que faz. Se você me permite, o dinheiro é uma consequência das nossas ações edificadas, construída na ética, não é? E fazer aquilo que você gosta, você nunca vai estar trabalhando. É uma dica que eu deixo para todos nós. Quando você ama o que você faz, você se empenha mais, aí a criatividade flui, as coisas acontecem com maior naturalidade. Nós nunca devemos trabalhar só pelo dinheiro. O dinheiro é consequência do total. Que é bem feito, né? Com certeza. Bom, vamos começar pelas damas, né? E pelas mais jovens, então. Pela Célia. Eu?
Obrigada! Amei! Bom, eu acho que cada um tem uma resposta para isso, né? A gente pensa muito em erro e acerto, né? Na hora de escolher uma profissão, quais são os principais erros e acertos de cada um, assim? Logicamente que cada um tem é individual, né? Uma pessoa tem seus problemas, enfim. Todos nós temos dificuldade, concorda? Cada um num campo determinado. Na hora da escolha de uma profissão, você tem que perceber aquilo que você tem maior habilidade. Então, por exemplo, se eu gosto de tratar com pessoas, eu devo buscar a área de atendimento, né? Onde eu possa estar com pessoas. Agora, se eu sou uma pessoa que gosto mais da área de TI, de tecnologia da informação, então eu vou buscar alguma coisa que eu não tenha tanto contato com o público. Então, o que eu vejo, Fernando, muitas vezes, é um remanejamento inadequado das pessoas, que aí cai naquilo. Pelo dinheiro, eu vou ficar naquela função, até aparecer coisa melhor. Eu vejo isso muito no campo de vendas, né? Olha, eu estou vendedor, mas até sair coisa melhor. E eu vou dizer para você, a melhor profissão que você ganha o quanto você quer, aquele que é calcado no dinheiro, está na área de vendas, porque você faz o seu próprio salário. Concorda? Depende do seu esforço. Depende do seu empenho. Isso aqui está na psicologia, está no direito, está na medicina, né? Ontem, coincidentemente, eu vejo que é pertinente, um coach meu estava colocando que ele se espantou quando o doutor Salah ligou na casa 5 horas da tarde de um domingo para saber como a criança que ele havia visto anteriormente estava passando. É isso que nós queremos quanto médico, né? Que cuide de nós. Agora, quantos exemplos que nós temos, que ele também é médico, mas ele nem coloca a mão no cliente, que eu nem gosto da palavra paciente, porque ninguém é obrigado a ter paciência de ser atendido. Porque se for pelo SUS, ele pagou imposto, ele tem direito de ser atendido. A paciência é para ficar esperando, né? E nem muito, entendeu? Então é questão de organização, é de disciplina, é de método. Então, quando você faz aquilo que você tem maior habilidade, você se transforma num profissional mais competente. Então, se serve como dica, procure aquilo que você gosta, que você tem mais afinidade. E tenha humildade, porque desde o primeiro emprego, nós temos que pegar situações menores e nos facultar um crescer, que aí nós vamos construir uma carreira digna, ética e com competência. Kelly, tem muito erro e acerto na hora de entrar numa faculdade, né? As pessoas te procuram muito lá para descobrir a vocação. É interessante que quando estão entrando e também quando estão saindo. Quando estão prestes a ir para o mercado de trabalho, né? Porque nas diferentes profissões você tem diferentes áreas de atuação. E aí, qual área melhor escolher, né? Pensando nisso que a Célia trouxe, a questão do dinheiro, né? E realmente isso interfere nas nossas escolhas, penso eu, que ele vai ser uma consequência. Mesmo porque você não começa a ganhar dinheiro do dia para a noite. Então, isso vai muito daquilo que é a credibilidade, a confiança, a construção do seu trabalho. Então, primeiro é a construção do seu nome profissional. Né? Por mais que você tenha familiares que possam ter posses, é você que vai carregar o seu nome profissional. Ele pode vir da família, mas é esse cunho que dá. E a Célia cita uma palavra muito interessante, importante, que é a ética. Então, de certa forma, nós deixamos passos, e esses passos, eles de alguma forma, eles são rastreados pelas pessoas. Tudo aquilo que a gente fez de bom ou não, ele acaba aparecendo naquilo que nós somos. Eu diria que ainda maior do que profissional, enquanto pessoas. Então, a escolha de uma profissão, eu penso que um dos erros é a não dedicação enquanto buscar o entendimento daquilo que realmente você deseja, daquilo que realmente você busca, daquilo que você quer. E isso passa pelo autoconhecimento. Né? E esse autoconhecimento, ele não precisa necessariamente acontecer só no momento de um vestibular, mas ele pode vir vindo no decorrer da sua existência, que aí você vai se fortalecendo naquilo que de alguma forma sinaliza algumas áreas, conforme a Célia trouxe para a gente.
Então, penso isso que seja um dos erros. E um grande acerto, penso eu também, que estaremos acertando quando compreendermos que o resultado não vem sem um investimento de muita energia. Não vai cair do céu. Tem que dedicar. Então, a dedicação, a você amar o que você faz, que seja pela ética do compromisso com que você assumiu, isso vai possibilitar o exercício de um trabalho melhor. E, infelizmente, às vezes a gente é da lei do menor esforço. Eu quero investir pouco e ganhar muito. Penso Ou que é trabalhar isso. muito e ganhar, trabalhar pouco e ganhar muito. Né? Penso que aí são fatores a serem quase pensados. Impossível isso, Sim. né? A gente continua aqui, uma fala de cada um no começo, mas depois podem ficar à vontade, assim, para trocar ideias entre si. Porque fica coçando a língua, né, para falar. E o programa bom é aquele que o apresentador não aparece, isso é só os convidados, né? Vocês que têm o conteúdo aqui. Nós estamos fazendo o esquenta, Fernando. Tá, isso, é só um esquenta. Roberta Buiatti, psicóloga, profissional coach, né? O coach, no seu caso, né, que é psicóloga também, assim como a Kélia, e você é também psicóloga, Célia? Não, a minha primeira formação é administração de empresa. Aí depois eu fazendo especializações, em 89 eu fiz coaching. Ah, ok. Então a Kélia aqui, psicóloga, e a Roberta também. Dá muita ansiedade essa questão do erro e acerto. A pessoa tem medo de errar e às vezes é jovem e não tem que se preocupar com isso, né? Tem a vida toda pra frente aí, não precisa ter medo disso. Eu falo que nós somos colocados numa situação de escolher algo para a vida inteira, muito novos, né? Muito jovens, né? E com 16, 17 anos, você tem que fazer uma escolha profissional para o resto da vida. O que é que eu tenho de bagagem, de experiência, muitas vezes, para falar, é isso que eu gosto, é isso que eu quero fazer, né? Então, a gente vem muitas vezes embutido com os valores dos nossos pais, da sociedade, né? Tal carreira dá dinheiro, tal carreira te dá sucesso, né? Mas será que eu tenho habilidade suficiente para trabalhar com aquilo? Será que eu me vejo executando aquilo por 15, 20, 30, 40 anos, né? Então, eu falo, gera uma ansiedade, né? Nós todos somos propícios ao erro, mas é que errando que se acerta, né? Então, hoje, na experiência que eu tenho já com RH, que eu passei por RH por 10 anos, né? Hoje eu estou na área clínica, eu tenho essa visão dos dois lados, Fernando, e eu acho que todo mundo que está aqui sente isso também. Quantas pessoas, né, percorreram um caminhar até uma certa altura com uma ocupação e de repente falou, opa, eu não vou dar um giro de 360, senão eu vou cair no mesmo lugar, mas eu vou dar um de 350. E aí se descobre com uma outra habilidade, quer iniciar uma nova carreira, e eu acho que é nessa filosofia que a gente tem que ter em mente, né? Recomeçar sempre. Eu não sou obrigada a escolher algo lá com 16, 17 anos, falar, nossa, agora eu tenho que ficar isso aqui a vida inteira como ocupação. Não. Se aos 50 anos você falar, eu tenho que recomeçar de novo, vamos recomeçar. Sem ansiedade, mas eu acho que é o que a Kélia falou, o que a Célia também complementou, né? Batalhando, entendendo que tudo é uma luta, nada vai vir fácil, né? Então você tem que ter energia o suficiente para correr atrás. Bom, Pedro, sua vez agora, jovem, 20 e poucos anos, né? E já descobriu bem cedo aí a vocação e se dá bem aí na coordenação de cursos e palestrante também. É isso que você já descobriu cedo aí, o que você queria. Graças a Deus, né? Descobri cedo. Mas assim, eu estava percebendo as explanações iniciais, assim, me veio na memória uma frase interessante do Mário Sérgio Cortella, que é um dos principais filósofos brasileiros hoje, assim, contemporâneos, né? E ele diz assim, o dinheiro ele é fundamental, mas não essencial. Então, também está relacionado ao que já foi falado aqui, é uma consequência. Mas esse aspecto que Mário Sérgio Cortella fala me chama muita atenção. Porque ele é fundamental, mas não essencial? Lógico, fundamenta a nossa vida material, nos dá conforto, enfim. Só que isso me faz lembrar de outra frase de um autor bem mais antigo, que é Saint-Exupéry, do Pequeno Príncipe. O essencial é invisível aos olhos. Então aí também eu me lembrei de um amigo meu que tem fazenda no Mato Grosso. E aí ele numa viagem, indo para visitar a família, na volta, um amigo da família, um senhor que já estava prestes a bater as botas, ele disse assim, um senhor muito rico. Aí na volta ele disse assim, então senhor fulano, desejo muita saúde para o senhor,
que o senhor se restabeleça e continue conosco por muitos anos. Aí ele disse assim, Fernando, eu quero saúde, mas antes de eu querer saúde, eu quero paz. Ou seja, esse essencial desses valores que vem antes do dinheiro, que aí sim é o fundamental. Então, diretamente na pergunta que você fez, assim, de erros e acertos, eu acho que é também o que já foi falado, da gente perceber uma inclinação, principalmente eu dou aula para pessoas de 15, 21, 25, 30 e poucos, 40 e poucos anos, e principalmente para os jovens, eu falo, olha, você já tem uma inclinação por aqui, começa a caminhar por aqui e se descobre. Lá na frente você pode, igual o Roberto falou, descobrir outro caminho, mas aqui agora, pelo poder do foco, da perícia, você pode ter um retorno mais rápido e inclusive se motivar com esse retorno. Aqui a gente está cercado de psicólogas, né, vamos dizer assim, e aí tem uma teoria, que é aquela teoria do coeficiente de inteligência, que antigamente era a que preponderava, só que aí começaram a perceber que existiam pessoas que tinham um coeficiente muito alto, mas que não sabiam tocar um instrumento com muita virtuosidade. Ou igual o nosso amigo Fernando Cunha, com uma oratória muito boa. Né? Ou então um arquiteto, uma arquiteta, e aí começaram a surgir as inteligências múltiplas. Então, as pessoas elas precisam entender que cada uma vai ter realmente uma inclinação. Tem aquela questão do dom, que algumas pessoas realmente nascem, outras desenvolvem. Então, acho que é um caminho que se faz ao caminhar. Falou de oratória, eu lembro que eu tinha 9 anos de idade, eu brincava com um gravador de fazer locução. Né? Agora você vai ouvir, pá. Estava trocando de voz, na verdade. Né? Agora você vai ouvir. E por aí foi, né? O caminho seguiu nesse caminho, né? Um dom aí, né? Fui fazer teste em rádio depois e aí não parei mais, né? Mas já tinha o talento da voz. Graças a Deus, contribuiu. Né? Graças a Deus. Engraçado, você está falando isso, eu estou lembrando uma coisa aqui, que um tio meu me colocou há uns... Foi até no enterro do papai, porque italiano, quando morre, vira festa. Tudo que alegria. Né? E esse primo meu, ele chama-se Guerino Dinardi, ele é de Ribeirão Preto, que eu sou de lá. E ele me disse, que eu não sabia, que quando eu tinha 3 aninhos de idade, e se eu meço 1,52 m hoje, com 3 aninhos, um catatal, eu subia na cadeira e dizia assim, vem cá, presta atenção, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É desse jeito. E o meu primo, quando ele acabava de almoçar, ele ia ler o jornal. E ele me disse que eu botava a mãozinha na cintura e falava assim, olha, quando você acabar de almoçar, não vai ler jornal, tá? Porque ler jornal dá dor de barriga. E eu aí continuava a falar. Hoje, dou aula de comunicação e cuido de pessoas. Então tem hora que nem você sabe o dom que você tem. Então nós precisamos nos verticalizar, é o que eu chamo de pingar para dentro, para saber qual que é meu ponto forte, qual que é meu ponto frágil. E me permitir, né, nessa caminhada, suar a camisa na busca do meu melhoramento. Porque às vezes, até nós somos surpreendidos com o resultado que nós temos no decorrer da vida. Não é isso? Olha aí. As coisas acontecem, né? As pessoas que estão à volta, elas indicam o caminho para a gente às vezes. Mas se você não tiver sensibilidade para observar os caminhos indicados, as setas vão ficar e você vai continuar no caminho errado. Você não tem muita humildade, Fernando. Mas olha que interessante, Célia. Você falou sensibilidade, certo? E aí eu olho para isso no sentido assim, ó, quanto que a gente se observa. E não me perguntem, tá? Porque agora não vai no campo da psicologia, ok? Tá. Mas eu penso que existe dentro de nós algo, vamos falar da psicologia enquanto alma, que quando a gente dá vazão para essa alma, para essa beleza, esse potencial vem e essa escolha, ela acontece naturalmente. Naturalmente que eu digo, quando você pega os seus 3 anos de idade, os seus 9 anos de idade. Então isso, a vida vai nos conduzindo para que a gente caminhe. Isso pode ser na dança, no esporte, nas artes, porque vem ali de dentro. E parece que ao olhar para algumas pessoas, umas têm maior leveza
Podemos chamar de autoconfiança, podemos chamar de segurança. Mais tranquilidade. Mais tranquilidade, que elas trilham esses caminhos mais facilmente. Parece que é como se fosse uma estrela, a luz vai vindo e vai brilhando. É verdade. Né? E outras parece que têm mais dificuldade. Kelly, é interessante porque aí é onde eu falo muito para os pais, né? Eu trabalho muito com orientação de pais. Respeite a individualidade do outro. Não compare. O que um pai quer, talvez não é o desejo do filho. Isso. E aí, muitas vezes, naquela posição de subordinação, eu vou atender ao pedido do meu pai. E aí eu mato essa vontade interna, né? Então eu falo muito, respeite a individualidade dos seus filhos, né? Você acha que ele vai ser bom nisso, mas ele não quer aquilo, né? Então, oriente, deixa ele ir, porque como é ele que vai caminhar, é ele que vai trazer os frutos. Então, eu acho que vem muito de encontro e concordo muito com o que você falou. E isso eu encontro, sim, lá no curso. De um modo geral, Certo. alunos. Quando às vezes eles vêm e falam assim, ó, eu cumpri o meu dever de filho, me formei no que o meu pai ou minha família queria e agora eu vou fazer o que eu quero. Certo. Existe a situação de pais irem até a faculdade e tentar mudar a sua cabeça para orientar a pessoa de uma forma a agradar os pais, assim? Na verdade, Não diretamente, né? não. É interessante que às vezes o que acontece é uma preocupação dos pais. E aí a gente já está falando numa idade da vida que a gente pressupõe um adulto jovem, saindo ali da sua adolescência, mas que ele possa caminhar com as próprias pernas. Mas os pais ainda preocupados, como é que os filhos estão indo, se eles estão bem, né? Se é o caminho certo. Isso, alguns quando o filho pensa em desistir, ele às vezes até procura para ver assim, ó, será que tem jeito de conversar? Eu falei, mas vamos ponderar, às vezes o que está melhor para ele, né? Realmente é na outra forma como ele está. Então, às vezes, é ajudar o filho a fazer essa busca, não a impedi-lo de desistir do que ele está ali fazendo, né? Porque eu acredito que, às vezes, o Pedro falou no quociente da inteligência, né? Mas eu tenho um quociente de relutância e mudança, que é o QRM, que isso que te impede de ver outras oportunidades. Então, quando eu tenho um QRM muito alto, eu sou um lago. A água está estagnada. Nós temos que ser o quê? Rio, para deixar. Porque senão as oportunidades vão surgir e eu não vou enxergar. Aí está naquela alma leve, porque eu me permiti. E às vezes, querendo ou não, nós conduzimos os nossos filhos naquilo que eu desejo. E não é aquilo que ele almeja. Então nós precisamos, quanto pais como seres que, querendo ou não, às vezes nós estamos instrumentalizando alguém na recondução até de uma vida, ou na condição dela, de termos um gerenciamento emocional verdadeiro. Então nós precisamos ter muita consciência emocional. O nosso controle emocional faz toda a diferença em tudo aquilo que nós vamos fazer, você concorda? E imagina controle emocional, 17, 18 anos, onde as pulsões, a energia... Os hormônios quer tudo, e aí de repente você vai para uma balada, chega tarde, você sai com um amigo, você quer viajar, você quer estudar. O que você quer fazer da vida? Então é tudo ao mesmo tempo e investe na energia de novo, um pouquinho aqui, outro ali, como é que vai gerar resultado, né? Porque antes também tinha uma diferença social, né? Falou, tem essa parte histórica nossa, daquilo que hoje é diferente. Hoje está mais complicado um pouco. Hoje a liberdade, o universo de profissões é maior. Se eu vou voltar a estudar mais velha, se a mulher antes deixava, né? Primeiro era casa, família, depois voltava. Então, tem uma série de variáveis aí que vão interferindo nessas questões nossas. É verdade. E essa sensibilidade que foi falado assim, que a criança, o adolescente tem que ter, os pais também têm que ter essa sensibilidade para identificar, né? Entrar em Primordialmente. sintonia, entrar em sintonia com o adolescente também. Eu me lembro até de um amigo da família que ele desde criança, tipo o Fernando, assim, só que ele queria ser piloto de avião. Aliás, todo menino quer ser piloto de avião, bombeiro, surfista, astronauta, né? E bom, só que os pais... jogador de futebol. E jogador de futebol, E aí queriam que ele fizesse medicina, mas ele, muito inteligente, conseguiu passar... Bom, fez a medicina, chegou e entregou para a mãe aqui, meu diploma, e entrou numa das melhores companhias aéreas do Brasil. Hoje tem uma clínica e também é piloto. Então assim, se deu bem tanto
com relação aos pais, mas eu sei que o que satisfaz ele realmente é voar. E pegando um gancho do que o Pedro está falando, eu não sei se vocês assistiram, deve ter visto, teve um programa numa rede de TV, Masterchef, que tinha um médico cozinheiro. E deu show, que ele tinha conhecimento da química, né? Então ele fazia umas composições fantásticas. Então quando eu vi, um japonês, né? Aquela serenidade dele e aquela segurança que ele tinha, sinceramente, não sei nem de que cidade que ele é, mas se eu precisasse de um profissional na área de saúde, eu iria procurá-lo. Porque ele tem criatividade, o que nós precisamos é isso. E na cozinha é o melhor lugar para você praticar criatividade, além de ser doador, porque ao fazer o alimento, eu estou doando a minha energia ao outro. E praticar saúde também. Saúde e amor, não é não? É isso. Vai ser bom para lá? Vai ser bom. É isso mesmo. Bom, eu vou chamar um intervalo, a gente tem mais um bloco à frente para a gente discutir mais sobre esse assunto. É um bate-papo bem gostoso aqui, falando sobre a escolha da profissão, né? A dificuldade que é para descobrir uma profissão ou não. Talvez a pessoa já tenha aí desde cedo a vocação e segue em frente. E você que tem dúvida, continue com a gente. O Câmara Debate vai para um rápido intervalo e volta já já. Você sabia que o ovo do mosquito da dengue pode resistir até 1 ano sem água? Depois do longo período de estiagem, que afetou principalmente os estados do Sudeste, imagine quantos ovinhos foram se acumulando e eclodiram com a chegada das chuvas. Você sabia que o Aedes voa apenas 1 metro acima do chão? Ou seja, não adianta esticar o braço e acionar o repelente lá no alto. O mosquito voa, no máximo, na altura das pernas. E você sabia que o maior período de atividade do mosquito da dengue é durante o dia? Não adianta fechar as janelas apenas quando o sol se põe. O ideal é usar telas de proteção sempre. Essas são apenas algumas curiosidades sobre o mosquito da dengue. Como eliminá-lo, você já sabe, mas é sempre bom relembrar. Não deixe água parada, principalmente em pneus e vasos de plantas. TV Câmara Uberlândia. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal. De um jeito ainda mais próximo, curta nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia, o legislativo conectado a você. De volta pela TV Câmara Uberlândia, o Câmara Debate, hoje falando sobre a escolha da profissão. Aqui, Roberta Buiatti, psicóloga, Pedro Felipe Rezende Pinto, orientador de cursos do Senac Uberlândia, a Célia Penati, coach, Live Executive Mentoring, e também a Kélia Bianco, psicóloga, gestora do curso de psicologia da Unitri e coordenadora do programa de orientação vocacional da Unitri. A gente falou muito aqui no primeiro bloco sobre a descoberta, né? A pessoa, quando ela descobre o dom, descobre a vocação e vai atrás, conflitos com a família, às vezes o interesse dos pais, o pai é advogado, eu quero que você faça direito, ou o pai é médico, tem que fazer. E no caso daquela pessoa que tem vários dons, que se adapta muito bem para vender, se adapta muito bem para ser professor, se adapta muito bem para ser jornalista, apresentador, cantor e fica perdido no meio do caminho. Acontece muito da pessoa ter tanta coisa, tantas opções e não sabe para que lado ir. O que pesa mais nessa hora? Se você me permite, eu acredito, se eu tenho tantas habilidades, eu tenho que ver qual é a minha maior afinidade. E em cima dessa afinidade, ter foco e verticalizar. Porque eu posso fazer várias coisas, né? Mas eu tenho que ter uma
que eu seja muito bom. Porque aí você vai estudar, você não vai ter preguiça, você vai romper barreiras, você vai sair fora do país para buscar, porque nós precisamos fazer isso. Não é isso? Então, para isso, você tem que ter muito entusiasmo, para não falar tesão, né? Naquilo que você está fazendo. Então, se você não tiver foco, você se perde. E você vai ser sempre uma pessoa mediana. E aí nós estamos muito perto de sermos medíocres. E o mercado não aceita a mediocridade. Sim. Concorda? É igual a fábula do pato, né? Ele anda mais ou menos, ele voa mais ou menos e canta mais ou menos. Eu acho que invariavelmente vai ter alguma inclinação, igual a Célia falou. Né? Agora, principalmente esse pessoal aí a chamada, como é que chama? A geração Y, né? Agora a Z, né? Tem até a Z agora. Eles são muito imediatistas. Então, ficam assim, um ano num emprego, depois outro ano em outra empresa. Então, até estava numa discussão dessa com um amigo meu, e ele é professor de contabilidade, e ele contando assim que também ele enfrenta isso dentro de sala de aula. E até dos próprios funcionários, que ele também tem escritório de contabilidade. Contrata uma pessoa dessas com 18, 20 e poucos anos, logo, ou ela quer mudar rapidinho dentro de outro departamento da empresa, que pode até ser uma coisa boa, ou então fica muito insatisfeita, não tem capacidade de diálogo e já vai para o mercado de novo ficar à disposição. E isso que a Keila falou também no início, as pessoas têm que entender que os resultados eles chegam para nós de médio e longo prazo. Não é assim, você plantar um pé de alguma coisa agora para colher daqui semana que vem. Então, ele até estava fazendo uma comparação. Eu coloco um dinheiro na poupança que vai me render 6% ao ano, ou eu vou abrir um negócio, igual no caso dele que ele fez também, ele abriu um restaurante lá em BH, que nas contas dele rendeu 25% ao ano. Só que aí você para e pensa, se você colocar um dinheiro ali na poupança, o que eu vou fazer? Ficar aqui tranquilo. É questão do risco, Só que para render os 25% ao ano, ele teve que suar muito, né, a camisa. Então, a gente tem que entender que é igual a natureza, né? Tudo gradativo, médio e longo prazo. É interessante quando você fala dessa, vamos falar assim, em pluralidade, né? Essa diversidade que essa pessoa tem. E é interessante que, profissionalmente falando, você mencionou criatividade. Profissionalmente falando, a gente pode trazer uma luz diferente, uma energia diferente, uma metodologia diferente para os trabalhos. Enquanto vocês foram comentando, eu vim pensando. Peter, deixa eu me lembrar aqui, Pat Adams, o filme, né, em que ele ali incorpora um médico totalmente diferente daquilo que os médicos tradicionais fazem. Então ele tinha habilidades ali, né? Ricardo Semler, nosso aqui brasileiro, hoje ele administra a Senco, ele é das empresas do pai e ele não sabe ao certo o que fazer com isso. Então ele vai conhecer a si mesmo, então ele escreve o livro Virando a Própria Mesa, onde ele traz ali elementos para a gente entender assim, ó, para que lado? Ele não quis assumir uma coisa porque era do pai, ele falou, eu preciso saber como que eu me sinto em relação a essa questão do meu pai. Aí eu posso realmente fazê-lo. E Pedro comentando do pato me veio, porque Célia conversando, eu trabalhei muito tempo com granja, então eu entendo o comportamento das galinhas, vamos assim dizer, né? Dos pintinhos e também. dos pintinhos também. E aí, neste caso, há uma diferença entre a galinha e a pata. A pata bota um ovo enorme e não faz barulho. Exato. Não faz propaganda. Nada. A galinha, nossa senhora, no dia de chuva, então, aquilo era um espetáculo, tá certo? Eram muitos ovos e muita alegria, era produção, né? Então, também tem essas diferenças comportamentais, sim, porque às vezes a gente se vê muito sério, trabalha como se fosse uma coisa, lá na definição, né, labor, aquela coisa de sofrimento, de tortura, precisa ser isso. Eu brinco muito com os alunos, falo, gente, imagina, meu coração está trabalhando o tempo todo. O dia que ele parar de trabalhar, o que aconteceu comigo? Eu morri. Então o trabalho faz parte, né? O passarinho para montar o seu ninho, quantos
gravetinhos ele pega, voa, às vezes a gente vai lá, destrói tudo, ele novamente insiste. Então eu falo assim, é uma coisa que faz parte da nossa existência, essa questão, em qualquer momento da vida nossa, quer seja animal, a própria vida vegetal, a planta às vezes tem que buscar água pelas raízes. Então, como que a gente pode dar vida para aquilo que a gente está fazendo? E aí, Faz parte da nossa natureza, né? Sim, e aí essa diversidade que esse indivíduo tem, ele vai focar onde ele tem afinidade. Sim. E ele pode usar dessa diversidade dele para outras coisas que ele vai desenvolvendo e ali o espaço dele vai ficando muito livre. Aí não há limite. Não, mas não tem. Não é isso? E aí ele vai criar uma palavra que eu gosto muito, que é indesistibilidade, porque só persistência é pouco. Tá difícil, porque todos nós, por mais que nós amemos o que façamos, que nós tenhamos prazer de ir para a empresa, enfim, para o seu local de trabalho, se você não tiver senso de humor, você não vai ter a alegria da galinha. Porque pode, ela sente dor também. Sim. Colocar um ovo daquele não é fácil, não. Concorda? Quem já foi mãe sabe como é que eu tô falando. Então, o que acontece? Mesmo, e olha na questão, né, de dar à luz, dói, mas você logo esquece e recomeça. Isso é o prazer, não é isso? Então, a alegria libera os hormônios da endorfina, serotonina, que nos faz não nos cansarmos no decorrer de um trabalho. E cada um de nós aqui, nós mexemos com energia. Você está atendendo um cliente, é a troca. Então você tem que estar muito bem, porque ele confiou no seu trabalho e lhe procurou para que nós juntos buscássemos um caminhar com uma luz talvez diferente. Porque quando você está dentro do problema, você está emocionalmente envolvido, você não vê a solução. Por isso que coaching, né, o psicólogo, o psiquiatra, nos ajuda muito na busca de algumas respostas que no momento nós não temos. Mas se eu tiver a alegria no viver e ter senso de humor no meu dia a dia, tudo fica mais fácil. Isso é interessante, assim, só para completar, né, a Célia falando isso, eu gosto muito de usar a parábola da ponte e a parede, né? Eu acho que a gente pode usar essas várias habilidades e aí eu falo, você quer construir paredes ou pontes? Exato. Uma coisa pode ser transferida e não encaixotada, né? Então, vamos construir pontes. Eu pego isso aqui que foi bom agora, mas só isso aqui agora já não é suficiente. Vamos transportar isso para o outro e assim vai. Porque se a gente encaixotar, perde a beleza e o encanto. Né? A Keila estava falando uma palavra interessante assim, do trabalho enquanto algo, assim, do labor, né? Na verdade, do labor. Aí eu me lembrei que o Mário Sérgio Cortella também tem um livro que chama Qual é Sua Obra? Belíssimo, simples, fino, mas muito rico. E no primeiro capítulo ele fala a diferença desse labor do trabalho. Ele fala daquela compreensão do trabalho enquanto, da palavra em latim, tripalium, né, que é aquele instrumento de tortura, então que o trabalho seria aquela coisa penosa, né, martirizante, comparado ao que deve ser, que é daquele ditado antigo de Confúcio: trabalhe com o que você gosta e não terá trabalhado um único dia na sua vida. Agora é interessante porque as pessoas elas pensam assim: eu vou buscar então aquele trabalho que vai me satisfazer em tudo, né, que eu gosto, que eu tenho total inclinação. Só que ele se esquece que não quer dizer que você vai trabalhar com o que você gosta e, ok, vai parecer que você não vai trabalhar nenhum dia da sua vida, que você não vai se deparar com situações de conflito. Né? Não existe. Agora, o X da questão aí para mim é que nessas situações de conflito, você estando assim imbuída desse sentimento de serotonina, de endorfina, de alegria e satisfação com o que você faz, você vai conseguir contornar com muito mais habilidade isso aí. Eu trabalhei, vamos dizer assim, em mercado de 8 às 18, aquela coisa mais horário comercial, mas quando eu entrei dentro de uma sala de aula, eu pensei assim: nossa, isso existe? Nossa, então isso existe? Aí estou aqui até agora, então estou me satisfazendo. Tem uma questão aqui que até acho que é mais para psicologia do que para coach, que é a pessoa quando tem uma vontade de ser algum profissional em determinada área, mas não tem a capacidade física para aquilo. Né? Um locutor que não tem voz, um professor gago, vamos dizer assim. Sabe, às vezes uma questão física mesmo. Como é que trabalha isso com a pessoa, assim? De falar, cara, você não dá para ser, adaptar isso. É difícil, não é?
E existem casos, né? Que a pessoa tem uma vontade, tem até uma vocação, mas ela tem uma incapacidade física para exercer. E fica tentando. Eu conheço gente que está na faculdade quase jubilando lá, tentando ser alguma coisa, mas não consegue. Mas está tentando, está buscando e parece que não vai, assim. É difícil tratar uma questão dessa, né, com a pessoa. Cai naquela questão, né, Fernando? Querer muitas vezes não é poder, né? Então aí eu tenho que ver. Se você consegue hoje trabalhar, descobrir outras coisas que supra aquilo, ok, mas se é uma questão que é muito primordial naquela função, por exemplo, um locutor sem a voz, vai ser complicado. É mais complicado, né? Aí é fazer a avaliação do micro com o macro. A gente constantemente precisa fazer essa avaliação, né? Tipo assim, eu quero ser médico, mas eu não gosto de sangue. Então não dá. Mas quer ser médico, mas não... Desculpa te interromper. Não, mas isso é interessante, você faz a gente pensar, refletir mesmo. Eu nunca tive um caso assim para falar, nossa, eu tive uma experiência, mas nos faz pensar muito, né? Então eu caio nessa questão, querer muitas vezes não é o poder, né? Então eu tenho que avaliar. Se eu tenho um entrave muito grande, será que esse mercado vai conseguir me absorver? Ou eu vou cair num nível de frustração e aí eu vou viver nessa frustração, porque eu estou insistindo tanto, eu não vejo, igual a Célia falou, estou lá no lago. Estou lá no lago, eu quero só isso aqui, né? Você sabe que você está me fazendo lembrar, agora que o Fernando perguntou, eu tenho 2 ex-alunos, um é advogado e professor de direito. Era gago, não é mais. E eu tenho um grande empresário aqui, que era gago, e não é mais. Então, o que eu faço? Querer é poder, sim. Só que você tem que ver o fator inibitivo, que às vezes está na falta da autoconfiança. Descobrir a origem do problema. Quando você vai na causa do problema, você fala, ué, por que não? Tenho dificuldade na dicção? Vou fazer aula de fonoaudiologia. Vou fazer exercícios de dicção. Facilita. E é muito interessante que tanto esse advogado, que é um advogado renomadíssimo e professor, não mais. Então eu vejo que é o quanto eu quero, mas eu preciso ter ferramentas adequadas. Eu sou frágil nisso, né? Então, deixa eu aproximar-me do Pedro, porque ele tem essa competência, deixa eu ir lá e pedir ajuda. Às vezes, nós ficamos batendo em ponta de faca sem usar a ferramenta adequada. Uhum. E no caso, quando a Roberta fala, você falou a palavra frustração, né? Então, dentro desse murro em ponta de facas, eu tenho que entender aonde que estão os meus limites. Brincando, igual a Célia falou, até por volta dos 12 anos, eu era pivô do meu time de basquete. Com 1 metro e quanto, pouquinho? A minha altura de hoje. Exatos 1,51. Como eu tenho primos de 1,90 m, 1,80 m, eu imaginava que eu fosse ficar gigantesca. Tá certo? Então, eu conseguia lá jogar, mas não adiantava eu investir nisso. Então, eu preciso entender a questão dos limites. E aí me faz lembrar, por exemplo, o Tadeu Schmidt com o Oscar Schmidt. O Tadeu, ele fala dessa questão de jogos, então o que ele foi hoje? Ele trabalha no Fantástico, ele mexe com esporte. Você falou de médico e sangue. Aí nós estamos na onda lá de vamos achar os Pokémon da vida, certo? Ok, mas poderíamos fazer jogos. Essa pessoa que quer ser médica, de repente, ele pode às vezes... Criar um aplicativo para facilitar a vida do paciente, Exatamente. Então eu falo assim, ó, ou às vezes ele trabalhar nessa engenharia biomédica, que vai fazer próteses, que vai trabalhar... Então eu falo, é tentar entender para onde que eu posso ir. Mas, por exemplo, eu quero ser uma jogadora de futebol porque eu admiro, vou falar o Neymar, tá? Num parte de uma... E nós temos uma formiga, que não podemos ficar sem ela. Exatamente, né? Então eu quero, mas... Poxa vida, é igual dançar, igual um Carlinhos de Jesus, uma Ana Botafogo. Eu vou ter que entender onde que estão os meus limites. E lembrando que eles treinam.
eles investem. Eu admiro porque eu falo que nós até discuto um pouco essa palavra do estudar. A gente diz que estuda alguma coisa, né? Mas o estudar pressupõe debruçar-se sobre e esmiuçar e buscar cada vez mais para você poder compreender. E a gente acha que ler uma vez significa que estudou e pronto. Aí você está tendo informação, né? Exatamente. E eu vejo, principalmente atletas, eu fico assim, ó, encantada quando eles dizem, eu invisto 12 horas, 14 horas do meu dia. Imagina, gente, aquela sequência de atividades dia após dia. O campeão de natação dos Estados Unidos, ele acabou de chegar no Brasil Já e pulou na ele piscina. foi pular na piscina e treinou 14 horas. Pronto. Agora eu vou para Tupaciguara, eu vou para Uberlândia, não estou cansada. Então, aí nós vemos, então, o profissional eficaz e o eficiente. Por isso que eu gosto muito da leitura do Outliers. Ah, é muito bom. Né? Não é isso? Para nós sermos bons em algo, é 10 mil horas de execução naquilo. 10 mil horas. É muita É uma E aí vida. ele Isso. cita. Você está falando da questão do aplicativo? Eu vi anteontem um pai engenheiro, obviamente na área da TI, separou-se e conversar com o adolescente, ele passava 30 mensagens no WhatsApp e o menino não respondia. Quando respondia, ok. Ele falou, caramba, né? E ainda separar a comunicação. Você estando no mesmo ambiente já está difícil, quando separa fica mais. E ele queria trazer aquele menino, o que ele fez? Criou um aplicativo que ele tinha uma sobrinha na Nova Zelândia, que ele ligou, não fez para ganhar dinheiro não, ele fez porque ele queria um mecanismo, uma ferramenta para poder estar com o filho. E hoje nós temos um aplicativo, é gratuito, é Kids, você pode abaixar lá, que tem premiações. Então hoje o menino faz, muito interessante que eu estava vendo isso, que o menino ainda falou aqui, ele tá, ó, tô mandando a foto, ele tá fazendo uma vitamina, colocou lá banana, o leite e tal, né, o cereal, ó que papai fez. Então, não é só para cobrar. Em contrapartida, tudo aquilo que ele faz, ele premia, que é o elogio. Nós precisamos ser valorados e que às vezes nós esquecemos disso. E nessa valorização ainda ele estava dizendo, ok, bebo o que eu gosto, como o que me agrada e ainda sou beneficiado, porque a troca do pai como quer ter a presença do filho era jogar tênis à tarde. Então como ele fez todos os trabalhos, respondeu tudo, teve a premiação. Quer dizer, ele conquistou através de um aplicativo conquistar o filho para ter mais próximo a ele. Isso é o quê? Criatividade, isso é vontade, é desejo de ter o outro próximo. E eu vejo que muitas vezes nós estamos perdendo isso. Para todo mundo, entendeu? Criou um negócio. E agora, até tá gratuito, né? Ele doou isso, né? Então o que eu vejo? Quando eu sou eficaz, é porque eu verticalizei. Eu fui lá, eu estudei. E não fui na internet obter informação no Dr. Google. O oráculo, né? Esse é o oráculo. Não é isso? Você sabe, pergunta pro oráculo, é o Google, o oráculo. Eu digo que é o nosso melhor aluno. Eu não quero ele de aluno, eu Também quero os não. meus alunos. Exatamente, aquele que vai lá e pesquisa, né? Bom, acho que tem duas dúvidas aí o pessoal em casa. Formiga é a atacante da seleção brasileira feminina. Isso, exato. Eu falo, a gente tem a Formiga, né? Tem gente que não sabe. Desculpa não ter explicado. É a nossa jogadora fantástica. Isso, jogadora que da já seleção tá madura, brasileira. já está madura e dá show de bola. Tá, e antes da gente partir para o final, que o tempo é curto e eu tenho que pedir as considerações finais de cada um aqui, o coach, né? Na prática, resumidamente, às vezes a pessoa tem dúvida, mas será que eu devo fazer ou não devo fazer? É complicado? Como é? Será que é caro? Como é na prática isso, assim, o coach? O que ele faz com a pessoa? Eu vou lá, Fernando Cunha, Célia, estou perdido. O que você vai fazer comigo? Bom, na realidade, usando essa terminologia que você me permite, eu estou perdido. Na realidade, às vezes, eu não estou sabendo como agir. Então, o coach nada mais é do que uma sessão de autoconhecimento calcada em resultado. Então ele otimiza, né? Ele faz você pensar
ele faz você mergulhar. Então eu não canso de dizer verticalização. E outra, superciência, que é? Eu tenho que superar com resiliência os meus processos. Então o coach ele vem para te mostrar caminhos. E a solução nós descobrimos juntos. Não é isso, Roberto? Isso. Isso Então é independe de simples. uma sessão ou duas ou três. Depende Não, cada caso é um caso, porque as pessoas não são iguais. Fernando, o que nós temos aqui? Digitais. Não existe outra digital da Célia. Não existe outra digital. Por isso que nós temos a biometria. As pessoas são diferentes. Então, cada caso é um caso. Porque você tem que ser específico dentro da necessidade daquele coach. Ele está ali colocando, e eu vejo que é de uma responsabilidade tão grande da pessoa colocar a vida dela, porque falar das suas coisas íntimas é a mesma coisa da mulher ir ao ginecologista, o homem ao proctologista, ir ao dentista e ao psicólogo. Eu me desnudo. Então é muita responsabilidade nossa, quanto profissionais, nós temos que ter uma ética afinadíssima. E muitas vezes, não sei vocês, mas muitas vezes quando aquele cliente, ele está sendo meu cliente, eu não posso ter uma convivência tão grande no social. Eu me afasto para que ele cresça. Então isso é responsabilidade. Não é assim, Roberto? É isso mesmo. Bom, isso aí. Definiu bem. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Mais uma consideração final aí para o nosso telespectador, de cada um, de acordo com o que a gente discutiu durante essa hora. A gente começa lá pela Roberta e termina aqui com a Kélia. Roberta Buiatti, psicóloga, coach da Unipsico, né? Isso. Quem colabora com a Faz gente parte aqui, a da gente faz também o cooperativa. jabazinho, é tranquilo. Isso aí, a gente tem que valorizar o Unipsico, trabalho da cooperativa, tá? né? Unipri, Célia Penati Coach, Senac, né? Isso. Roberta, muito obrigado pela sua presença. Tá? Obrigada a vocês, né? Eu acho que foi um período aí bem propício, né? Eu falo que nós aprendemos muito com essa troca, né? E o que a gente direciona ao público é assim, não se desespere, né? Para que esses pais entendam aí esses momentos de desafio que os filhos passam, né? Então todo vestibular é um sofrimento, a gente fala que não é sofrimento só da pessoa, é a família inteira que sofre, né? Mas que eles possam direcionar, né? Eu falo, não tomar a responsabilidade para o outro, mas ajude a direcionar, receba, acolha, né? Porque é um momento complicado. E se lá na frente falar, não, parece que eu estou indo no lugar errado e preciso retomar, vamos retomar, recomeçar sempre, porque eu acho que a nossa vida é Nunca assim. é tarde para recomeçar. Nós temos vida para recomeçar, né? Então isso é o recadinho que eu queria deixar. Vira até letra de música isso aí, né? Temos vida para recomeçar. E lembra aquela música, começar bonito. de novo e contar comigo. É isso aí. Vai valer a pena ter sobrevivido. Bom, aqui o Pedro Felipe Rezende Pinto, orientador de cursos do Senac Uberlândia, o Senac ali na Avenida Belo Horizonte, diversos cursos, entre no site, procure, e aí tem alguma coisa vai servir para você. Pedro, muito obrigado pela sua presença, contribuiu bastante aqui com o nosso debate, nossa discussão. Fernando, eu que sou muito grato também ter participado desse debate tão proveitoso, né? Também aprendi bastante. E eu quero deixar um recado para todos nós. Canarinho só aprende a cantar perto de outros canarinhos. Então procure você aí, telespectador, um ombro de gigante para subir. Certo? Então, tem assim, algumas teorias, por exemplo, de recrutamento e seleção, mas eu me lembrei de uma que eu queria ter falado até anteriormente, aquela bem batida do chá das competências, né, de conhecimentos, habilidades e atitudes. As empresas, elas querem pessoas que têm valores e atitudes. Conhecimento e habilidade, elas estão dispostas, inclusive, pagar para você adquirir essa competência. Mas honra, respeito, transparência, são valores que são natos e podem até ser desenvolvidos. Mas deposite, sabe, prática em cima desses valores que você vai encontrar seu lugar no mercado, seu lugar ao sol. O pessoal está falando bonito demais aqui hoje, viu? Outra também é a questão se você quiser voar com as águias, pare de nadar com os patos, né? Tem também. Tem essa também. Célia Penati, profissional coach, Life Executive Mentoring. Falei bonito aqui também. Muito obrigado, Célia, mais uma vez. Eu não sou de jogar confete, não, mas você é uma celebridade, né?
E leva, onde você vai, você leva alegria e isso é muito bom. E aqui pode contar sempre com a gente. Olha, Fernando, eu fico extremamente grata. Gratidão é um sentimento tão nobre. E quando você tem a oportunidade de ser você, trazendo os seus valores, né, a sua visão, para um momento desse, é um crescimento fantástico. E o Pedro, na fala dele, me fez lembrar de um homem que eu amo profundamente. E nós temos a oportunidade ainda dele estar conosco, que é o seu Alair Martins. Esse homem, eu amo o ser humano pelos valores éticos e morais que ele traz dos pais dele. Que o pai dele, quando ele pediu um dinheiro que o pai teve que vender um sítiozinho que tinha para ele investir num armazém, que ele teve a competência e a persuasão adequada, sem manipular, mas fazer o ganha-ganha, e conseguiu que o pai vendesse e entregasse o dinheiro a ele, o pai só fez um pedido a ele: meu filho, por favor, tenha sempre caráter, seja sempre da forma com que você aprendeu aqui em casa os nossos valores. E hoje, se você for lá no Armazém Martins, você vê missão, visão e valores, que foi exatamente o que ele cumpriu, que o pai pediu. Então, se cada um de nós percebermos a nossa base, valorarmos a nossa criação, darmos valor aos ensinamentos que os mais velhos nos passaram e que muitas vezes eu, no afã da minha juventude, invalidei, eu tenho certeza que na maturidade, aquilo que alguém nos disse no passado é extremamente execuível no momento de hoje. Então, o que eu deixo, assim, além de te agradecer muito, é um prazer estar aqui, é uma troca de energia muito boa, né? Não é só por obrigação, ninguém tem obrigação a nada, nós vemos o que nós queremos, porque você é um bom acolhedor, e isso nos dá prazer. Então, eu deixo aqui para todos nós. Ouça a música My Way, que Frank Sinatra interpretou fantasticamente. E ela diz: meu jeito, não copie ninguém, coloque a tua personalidade e seja você mesmo. Bom, obrigado, Célia Penati. Citou aí o Alair Martins, uma outra oportunidade em outra TV que eu trabalhei. Eu tive o prazer de entrevistá-lo e ele me falou, eu perguntei para ele justamente o segredo do sucesso. Ele disse que quando você prometer alguma coisa, cumpra. Só isso. Se você prometeu alguma coisa, cumpra. A partir daí tudo dá certo. É não ter medo. Bom, a doutora Kélia Bianco, que é gestora do curso de Psicologia da Unitri, coordenadora do programa de orientação vocacional da instituição, conosco aqui a primeira vez, espero que não seja a última, contribuiu bastante aqui também e queria muito agradecer a sua presença aqui, Kélia. Eu é que agradeço a oportunidade, agradeço aqui os colegas, né? A gente, além de, acredito, ter podido contribuir, foi divertido, né? Foi prazeroso. E enquanto consideração final, eu vou procurar, de alguma forma, pensar naquilo que a gente foi conversando. Então, nós falamos muito em família. A família tem uma responsabilidade muito grande sobre aquilo que é gerado no seio familiar. Então, quando homem e mulher se juntam, né, e dali é gerada uma nova vida, essa vida faz parte agora do existir deles. Por mais que eles neguem, fisicamente, esse ser contém carga genética dessas duas pessoas. Não há o que vai tirar isso desse novo ser. Então, eu penso que quem gera, quer seja na concepção do ser, quer seja no decorrer da existência desse ser, tem uma responsabilidade muito grande por essa questão. E esse ser agora, ele vai ter autonomia no seu desenvolvimento. Então, ele passa a ser ele, não mais tudo aquilo que a família é, mas ele carrega parte disso com ele. Então, no seu desenvolvimento, a família tem responsabilidade, até um ponto em que esse ser também, agora no seu auge de maturidade, né, para cada fase que ele se encontra, ele também passa a ter responsabilidade sobre aquilo que é dele, a escolha dele.
Quando, diante de uma escolha profissional, ele, né, é uma fase da vida que ele possa olhar para si, que ele possa buscar apoio, suporte, que ele possa compreender suas dificuldades, suas limitações, suas potencialidades e desta forma ele dar prosseguimento. Uma das questões que nós temos enquanto grande problemática hoje, talvez seja esse desamparo que as pessoas tenham vivenciado. Essa falta de um espaço onde elas possam encontrar alguém que verdadeiramente, acho que aí tem até a ideia do mentoring, né? Do mentor, do coaching, o treinador, do psicólogo, aquele que acompanha, né? Às vezes outros profissionais que nós temos, mas que de alguma forma ele vai encontrar o suporte para isso. A gente não vem ao mundo pronto e não terminamos a nossa caminhada prontos. É um eterno construir. Erramos e acertamos. A melhor forma de conduzir se de alguma forma eu não consigo fazê-lo sozinho, que eu busque boas pessoas para me orientar. Ok. Muito obrigado, então, a todos vocês. A lição que a gente tira aqui nessa geração Y, né, que o Pedro citou, que o ter, né, é muito forte, não esquecer do ser, né? Não só ter, tem que ser também. Bom, e você em casa, eu agradeço muito a sua companhia. Esse programa está disponível também no portal da Câmara, câmarauberlandia.mg.gov.br. Lá no link do TV Câmara tem Câmara Debate e esse programa também está disponível lá. Muito obrigado, equipe TV Universitária, equipe TV Câmara Uberlândia, e a você em casa, até um próximo Câmara Debate.